E gostaria agora de convidar o Dr. Aurélio Amaral, diretor de produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Por favor, Aurélio, suas considerações. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Um bom dia a todos. Em seu nome, agradecer a Única pela oportunidade. Cumprimentar os colegas de painel aqui, começando pelo Carlos Roberto, o Gadotti, o Plínio e o Miguel, todos já bem avalizados. Todos já bem avalizados e até já tocaram em alguns temas. A gente, na ANP, já há alguns anos vem martelando, eu vou até ser um pouco repetitivo numa tese que a gente já repete há algum tempo. Mas é uma necessidade que eu acho que é uma necessidade do Brasil, uma necessidade de momento. A gente tem muita dificuldade em planejar de longo prazo. Eu acho que a gente passa no setor de combustíveis, no setor de etanol e no setor de energia como um todo, é uma necessidade de planejar e olhar o futuro com um pouco mais de tranquilidade, superando os momentos emergenciais, o momento de crise e esse momento difícil que a gente vive, derivado de crise econômica, derivado de um preço muito baixo do petróleo, derivado de uma própria crise no sistema Petrobras, que coloca a Petrobras numa necessidade de reposicionamento e que atinge, pela sua magnitude, pelo tamanho da Petrobras, que atinge o setor de combustíveis como um todo. Então é um pouco disso que a gente já vem repetindo. E desde 2012 a gente vem martelando aí nas condições de abastecimento do país, não só do etanol como um todo. E aqui eu trago alguns dados para a gente ilustrar um pouco e fazer coro com o que já foi dito um pouco. O Brasil é o terceiro maior consumidor de combustíveis no segmento de transporte, perdendo lá para Estados Unidos e China. Eu vou dando aqui algumas condições, muito à frente de outros países. Então, com um mercado relativo, um mercado muito abrangente. O Brasil, embora seja o terceiro maior consumidor de combustíveis de transporte, é apenas o oitavo refinador ou produtor de combustíveis no mundo, ou seja, produzindo ali algo em torno de 2,3 milhões de barris dias de combustível, ou seja, na nossa capacidade de refino. O Brasil, embora tudo isso, tem uma matriz energética das mais limpas do mundo. Temos ali 26,8, com a participação expressiva do etanol, a participação do etanol na gasolina através do anidro, do hidratado e o biodiesel, que tem aí já previsto para os próximos anos 9 e 10% de participação na matriz. Mas o Brasil tem uma matriz limpa de combustível. Tem problemas locais, como no caso de São Paulo, grandes metrópoles, Carlos, mas é um país de uma matriz de combustíveis relativamente limpa e se comparada com outros países. Acho que o segundo país mais bem colocado tem um número ali em termos de percentuais proporcionais, algo em torno de 10%. Então nós estamos muito à frente em termos de matriz limpa de combustíveis. Aí a evolução da demanda de gasolina frente ao etanol. E nós percebemos um pouco do que falou o Gadotti, um pouco do que falou. Sempre que tivemos as crises, nós tivemos ali uma inflexão, no consumo do etanol, um pico no preço do combustível e uma perda de participação do etanol hidratado, e principalmente que é o competidor direto da gasolina, uma perda expressiva de mercado. E esse é, infelizmente, um momento que a gente vive agora, dado o preço de gasolina barato, a importação elevando. Somente nesse primeiro trimestre importamos algo em torno de 170% mais ou menos de gasolina em comparação com o ano passado. E etanol, que é uma grande surpresa, nós conseguimos importar esse ano, no primeiro trimestre, mais de 403% de etanol, ou seja, um país que é produtor de etanol, que deu a partida nessa indústria, não pode aceitar perder esse título de maior produtor e ainda ser um importador, dado o etanol barato americano que chega aqui e consegue chegar mais competitivo que o etanol brasileiro. Então a gente precisa parar, refletir e ver o que aconteceu, o que está acontecendo, para que a gente possa superar esse momento e voltar ao etanol, ter a sua importância e a sua participação expressiva e competir tanto com a gasolina como com o etanol importado em condições de igualdade. E aqui um número bem interessante, falando dessas importações, e ali está, nós importamos aí em 2017 já quase mais que o ano passado todo, somente de etanol.
E o balanço entre os dois ali, mostrando ali uma perda de mais de 650 bilhões de litros de importação no balanço entre importações e exportações. Então esse é um número que eu queria deixar para vocês, que é um número interessante que diz aí o momento, reflete o momento em que o setor vive. E avançando aqui, olhando para frente, e um pouco que o Gadotti falou também, quando a gente olha a nossa matriz de conhecimento, não estou nem falando em crescimento econômico, PIB e tudo mais, mas qualquer pinceladinha que a gente dê no mercado de combustível, crescendo 1%, 2%, 3%, até 4%, que pode ser factível, nós temos aqueles déficits ali expressivos de dependência externa no ciclo Otto. São 150. No mais conservador são 151 mil barris de petróleo equivalente dia de importação, ou seja, um volume cavalar, um volume expressivo que demanda produção, que demanda infraestrutura de importação para receber toda essa demanda toda essa movimentação de combustível pelos próximos anos, aí numa projeção até 2032. Avançando um pouco mais aqui, então esse é o nosso quadro. E o posicionamento do Brasil, que é isso que a gente vem discutindo. O que o Brasil é? O Brasil é um país que nos próximos anos, entrando em produção de pré-sal, um país que é longo na produção de petróleo, curto na produção de derivados. E aí uma comparação da matriz de combustível do Brasil com outros setores. O Brasil está ali, ele é longo na produção de petróleo, mas é curto na produção de derivados. Em comparação com os Estados Unidos, Índia e China, por exemplo, que são longos na produção de derivados, e embora curto na produção de petróleo, mas todos têm ali políticas de longo prazo. Tá difícil por conta da mesa aqui. Tem políticas de longo prazo, seja com estoque estratégico, seja com a capacidade de refino elevada, seja com a capacidade de... Desculpa, perdi o raciocínio aqui. Só na comparação, a exceção da Rússia lá, que é um país que é um grande produtor e um grande produtor de derivados e tem uma condição, característica natural própria para a produção de combustível, portanto é um grande exportador. E o Brasil não tem hoje, se comparado aos outros países, o Brasil não tem aí uma estratégia definida. É isso que a gente vem martelando já desde 2012 e acho que é isso que um pouco que o RenovaBio vem discutindo, vem tentando apresentar, aliado também ao Combustíveis Brasil, que é aí as perspectivas futuras. E aí como é que no nosso quadro, qual é a nossa característica, como que a gente se define? O Brasil tem um déficit de gasolina com vocação para o etanol, o Brasil tem uma importância crescente de frota flex, com previsibilidade de demanda em relação aos preços e eficiência relativa e disponibilidade de produtos. O país é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. Apesar dos avanços na exploração de recursos fósseis, o Brasil ainda tem uma das matrizes energéticas mais verdes do mundo. Então essas são perspectivas futuras e dados. Avançando aqui um pouco mais, portanto assim, o Brasil precisa escolher a sua estratégia. E aí, dado esse volume cavalar e esse déficit, o Brasil só tem dois caminhos. O Gadotti falou, ou vai para a autossuficiência, construção de novas refinarias e ampliação de refinarias existentes, projetos greenfields de produção de combustíveis ou aumento da capacidade nos brownfields de biocombustíveis, ou ficamos ali na dependência externa. E para isso vamos ter que investir maciçamente em infraestrutura portuária, em infraestrutura de dutos e infraestrutura, inclusive de formação de estoques, porque não temos outra saída. Ou tentamos aí um caminho do meio. Então, esse é o quadro, esse é o retrato da nossa particularidade. E é isso, assim, os dois programas que a gente tem, fazendo um link aqui com RenovaBio, que o Miguel já definiu com a metáfora do jogo de truque, que eu achei muito interessante, e o Combustível Brasil, com seus 4 eixos de trabalho aí, que é redesenhar o cenário a partir do reposicionamento da Petrobras, né, que ainda, apesar de estar bem acenado esse reposicionamento, ele não está claro, não se deu ainda, não sabemos ainda como virá e em que medida virá, né, regras de acesso à infraestrutura portuária, fomento a novos investimentos no setor de abastecimento, especialmente no refino ou terminais, se for, e também projetos, falando só do Combustível Brasil, e estimula a competitividade crescente aí dos mercados de combustível, dado a disputa com a importação e cada vez mais.
E aqui as considerações finais e concluindo, assim, dados os desafios que temos e dado que o Brasil é eminentemente um país que é o terceiro maior consumidor global de derivados de transportes, de combustíveis de transportes, mas apresenta uma relevante dependência externa no mundo, com muitos fatores de risco. E essa é uma dependência externa que não se resolve no curto prazo, não se resolve no momento. Então nós vamos depender externamente da importação de combustível, seja ele de qualquer natureza. Crescimento econômico moderado significa, no caso brasileiro, um salto significativo da demanda por combustível. Portanto, nós mostramos lá, qualquer crescimento na demanda de combustível, seja ela de 1%, já temos um buraco imenso de dependência externa. Nossa capacidade instalada de produção de combustíveis e biocombustíveis e infraestrutura atual não são suficientes para suportar esse crescimento. Não temos projetos novos, não temos nenhuma visão de refinaria aí no curto e no médio prazo. Mas o Brasil, que é ávido por energia, hoje é um excelente nicho de mercado para investidores de visão de médio e longo prazo. Então, assim, esse é um retrato que a gente vem fazendo já há algum tempo e vem martelando nessa coisa. Há aí um espaço para a construção de um mercado competitivo e de uma participação relevante do etanol na matriz de combustível. Agora, precisamos enfrentar os gargalos, precisamos enfrentar esse momento de crise para que a gente já possa apontar aí, num planejamento de médio e de longo prazo, a necessidade de superar esses desafios, esses gargalos, e a gente possa suprir o país da energia e do combustível necessário. Essa é uma questão que a ANP vem martelando e vem tentando e já vem discutindo com o governo. Mas agradecer aí a oportunidade e estou à disposição para conversar com o pessoal sempre que possível, Luciano. Muito obrigado. Ok. Obrigado pela sua apresentação.